como que um solo é formado? Então eu trouxe aqui para vocês, eu já tenho aqui um perfil de solo pronto, que é o que a gente vai montar, eu vou montar aqui nesse recipiente, né? Mas eu já trouxe um perfil montado, que é uma seção vertical do solo, ou seja, da superfície onde nós pisamos, né? Onde nós plantamos, onde nós convivemos, né? O nosso lugar, é o chão que a gente pisa. Então, do horizonte que a gente chama de O, né? Da camada O, que é a camada superficial, até chegar aqui na primeira camada, que é onde o solo começa a nascer, que é na rocha-mãe. Então aqui eu já tenho um perfil pronto. Tem um outro perfil que eu achei também bastante interessante, né? Porque esse perfil aqui, ele foi feito com cimento. Então na aula de hoje eu vou montar aqui com vocês. Eu trouxe, por exemplo, esse fragmento de rocha para representar a rocha-mãe. Eu já vou explicar o que é a rocha-mãe. Eu trouxe esses pedregulhos aqui para representar a outra camada, né? A segunda camada aqui, que é o horizonte C. Eu trouxe também esse outro material, esse outro tipo de solo, que vai representar o horizonte B. E mais um outro tipo de solo aqui, um solo mais escuro, mais humoso, com bastante matéria orgânica para representar o horizonte A. Essa forma de cultivar a terra, de trabalhar com o solo, ela mudou ao longo da história, né? Então, como eu disse, os indígenas, eles tinham aquela agricultura mais rudimentar e também era uma agricultura de subsistência. O que é subsistência? Para sobrevivência ali da comunidade. Os indígenas, eles não exportavam. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador de alimentos, né? O agronegócio, que é a agricultura aliada com a criação de animais, o agronegócio na economia brasileira, ele é muito importante. Ele gera uma riqueza bem grande, envolve bastante emprego, envolve a indústria na preparação de sementes, na preparação de agrotóxicos, na preparação de fertilizante quando o solo está pobre. Enfim, não é esse contexto que a gente está pensando nos povos indígenas. Cada tribo ali vivia e cultivava o solo para a sobrevivência do seu grupo, da sua aldeia, né? Então, por isso que a gente fala subsistência, ou seja, para nossa sobrevivência. Não vou vender para outra tribo, né? Ou não vou vender para o outro país, não é assim. Então, por isso que a forma de utilizar o solo, ela varia ao longo do tempo. Outra coisa que é interessante a gente falar de solo é que nem todo solo é igual. Existem vários tipos de solo. No Brasil mesmo a gente tem pelo menos aí, de acordo com algumas classificações, uns 13 tipos de solo. E por que o solo é diferente? A gente vai entender um pouquinho melhor a hora que eu mostrar aqui. Mas vamos já pensar. Se o solo vem de uma rocha-mãe, ele tem uma origem, de acordo com a rocha-mãe, eu vou ter um material diferente, né? Então, por exemplo, essa rocha aqui, ela é uma rocha, esse fragmento de rocha, ele é mais clarinho. Então, quando começar a se decompor, ele vai dar origem a uma tonalidade, a uma cor de solo. Dependendo, por exemplo, da matéria que está, né, acima desse solo, da cobertura vegetal desse solo, a gente vai ter camadas com cores, com texturas, com composições diferentes. Então, no Brasil a gente tem, né, o chamado solo de terra roxa, a gente tem o latossolo, que por sinal é um dos principais solos do Brasil, a gente tem o solo argiloso. O Brasil é um país enorme, como a gente sabe, né? Um país muito grande, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é um país continental. Então ele tem uma variedade de solo, até porque nós temos uma variedade de paisagem. Então, de acordo com o ambiente, isso é interessante entender, de acordo com o ambiente onde o solo está inserido, ele vai ter uma característica, né? Tudo bem? Acredito que até aí deu para vocês entenderem o que é o solo, que é esse material inconsolidado, composto por matéria mineral e matéria orgânica, conforme dá pra gente perceber aqui, é uma matéria diferente. Então, é matéria mineral e é matéria orgânica, e que dá suporte à nossa existência ao longo da humanidade, né? Hoje já tem
técnicas de correção do solo quando o solo fica infértil. Até falando nisso, novamente falando dos índios, os índios eles usavam em média de 1 a 2 anos uma determinada área e depois muitos abandonavam aquela área. Por quê? Porque cultivando consequentemente durante esse período, os nutrientes desse solo começavam a se perder. Por quê? Porque o solo, a planta, né, as raizinhas aqui dessa planta, ela retira os minerais que estão nesse solo. Então imagina, cultivando ao longo de anos, tirando os nutrientes e não repondo, esse solo fica infértil, tá? Por que esse horizonte aqui, que é o horizonte R, né, já vou até marcar o nome dele, por que ele recebe este nome de rocha-mãe? Porque aqui dá origem. Digamos, a partir da rocha-mãe, que é a rocha inteira, consolidada, né? Como eu disse, o solo é inconsolidado, é fragmentado, mas a origem começa na rocha inteira, é a partir dela que vai dar origem ao solo fragmentado, a esse chão que a gente pisa. Então, coloquei a rocha-mãe aqui. Eu vou usar esses círculos aqui de papelão porque eu vou separar, mas é importante a gente entender que na natureza não tem nenhuma separação. Então, o que acontece? Por que a rocha-mãe, isso é interessante saber, por que a rocha-mãe, ela começa a se fragmentar? O que faz com que a rocha-mãe, que é rígida, né, como que ela começa a quebrar? Fragmentar para dar origem aqui o horizonte C, que a gente chama. Pela ação do tempo, de novo a importância do tempo. Que ação do tempo? Aí nós temos a água da chuva, nós temos o calor. Por quê? Eu coloquei essa rocha-mãe ali no fundo, porque nós vamos representar as camadas, mas eu preciso entender que antes essa rocha-mãe, ela era um fragmento inteiro, tá? Então, à medida que ela vai se desgastando, ela vai dando origem a essas camadas. Então, a gente vê a rocha-mãe lá embaixo, mas eu preciso entender que ela era um conjunto todo, que foi aos poucos a água da chuva, o calor, o vento, até mesmo... Galera, as raízes, à medida que fragmentam um pouquinho, as raízes penetrando, entrando nessas fendinhas, tem o poder de ir fragmentando essa rocha. E também tem os micro-organismos, que são muito importantes, né? O popularmente conhecido como tatuzinho, a formiguinha, a minhoquinha, alguns fungos, algumas bactérias, alguns bichinhos estranhos, eles têm uma importância fundamental, tá? Então, a rocha-mãe, com a ação do tempo, não é de um dia para a noite, tá? Não é como o parto da nossa mãe de 9 meses, leva às vezes milhares de anos para o solo se formar, tal como a gente o conhece, tá? Então, coloquei aqui a rocha-mãe, estou separando só para eu por demonstração. Na natureza, obviamente, que não tem essa separação, então... Passou o tempo, a ação do tempo, a chuva, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A gente sabe disso, calor, frio. A rocha-mãe se quebrou. Ela se quebrou, ela dá origem ao próximo horizonte que eu tô colocando aqui, que é o horizonte C, tá? Ele tem o nome de horizonte C. O horizonte C, ele é um horizonte pouco, digamos, fragmentado, tá? A gente vai ver na composição que ele é a camada aqui, foi fragmentada, foi quebrada. O que é fragmentar? É quebrar. Foi quebrada? Foi. Mas a gente não está vendo, digamos, um solo mineral, pozinho da terra. Não estamos vendo, a gente está vendo fragmentos da rocha-mãe, grandes fragmentos. Então, temos aqui o horizonte C. O que vai continuar acontecendo?
Ação do tempo. Ação do tempo, ação da natureza, ela continua atuando, que a gente chama de intemperismo, né? Esse desgaste, a rocha vai sendo intemperizada, desgastada. Então, temos o horizonte R, já temos aqui o horizonte C. Vamos escrever aqui, horizonte C. E eu tenho, agora, vou colocar, mostrar para vocês, o horizonte B. Esse horizonte, esse solo que eu vou colocar agora, ele vai ter que ser mais fragmentado ou menos fragmentado? Precisamos pensar. Se a rocha-mãe estava inteira, começou a se quebrar, aqui já está com fragmentos grandes, e ela continua sendo fragmentada, quebrada, tem que dar origem a um fragmento bem menor, não é verdade? Já quebrou muito mais. O horizonte C já sofreu muito intemperismo. E aí é o que eu vou representar aqui, né? O horizonte B, que é um horizonte bastante mineral. E é importante eu entender por quê. O que é mineral? Mineral é inorgânico, tá? É um elemento inorgânico, abiótico, que a gente fala, não tem vida, tá? Por enquanto, eu não inseri ainda a vida aqui nesse meu perfil de solo. Mas aqui, então, ó, eu já tenho, deixa eu colocar um pouquinho mais, já que eu tô com bastante solo. Eu tenho aqui, então, o horizonte B. Faz uma sujeirinha, mas faz parte. A gente limpa tudo depois. Eu tenho aqui o horizonte B. Eu tenho um solo já aqui, olha. Eu não tenho apenas fragmento de rocha, eu já tenho o solo. Mas ele é basicamente um solo mineral. Pode até ter matéria orgânica, mas vai ser mínima, tá? Porque ele está mais próximo do horizonte C e do horizonte R. Então, agora eu vou colocar aqui a nossa penúltima camada, que é o horizonte, deixa eu só marcar primeiro, horizonte B, que é o solo predominantemente mineral, composto de minerais que vieram ali do R e do C. E agora eu vou para o horizonte A. O horizonte A, ele é um horizonte mineral e orgânico, mas principalmente orgânico, tá? Então aqui eu tenho esse solo que vende aí nessas floriculturas, lojas de produto agropecuário. Deu uma coceirinha aqui no meu nariz. Que ele é rico em matéria orgânica. Agora vamos entender por que ele é rico em matéria orgânica. Acima desse solo, a gente só vai ter a superfície, que é o que a gente chama de horizonte O, que é superficial. E dependendo, como eu disse, né, do suporte, do cenário que esse solo, que está cobrindo esse solo, eu vou ter bastante humus, eu vou ter bastante matéria orgânica, né? Então aqui, se eu tenho uma cobertura vegetal, eu vou ter de inovação, principalmente no Brasil, que é um país tropical, onde chove muito, calor, então a ação da natureza é muito presente, é muito forte, né? Então eu tenho água, tenho o calor, então vegetação, por exemplo, numa região amazônica, eu vou ter um solo, né? Dependendo da cobertura vegetal, vou ter um solo bastante rico em matéria orgânica.